Eu vou fazer esse vídeo para te explicar um pouquinho sobre a minha jornada e o porquê que eu decidi trabalhar definitivamente com crianças, depois de ter feito um trabalho bem legal, assim, bem vasto, com pequenas, médias, grandes empresas e até multinacionais. Profissionalmente falando, eu comecei como educadora, comecei como professora de crianças em escola, passei mais de 15 anos trabalhando com crianças. Isso me trouxe um grande insumo, uma grande fonte de aprendizado e entendi lá nesse processo como é que a criança aprendia, como é que a criança formulava os seus questionamentos, como é que a criança processava o aprendizado. E durante esses 15 anos de trabalho bem intenso em escolas, com crianças, eu tive a possibilidade também de lidar com as angústias dos pais, com as angústias dos responsáveis. E eu, como professora na época, tinha mãos cheias para fazer um trabalho de pesquisa, de análise, de comparação de dados entre uma criança e outra, como é que as crianças aprendiam, por que elas aprendiam de forma diferente umas das outras, o que eu teria que investir mais numa criança e menos em outra. Enfim, eu tinha um laboratório. Por 15 anos eu tive esse grande laboratório, que foi o espaço onde eu desenvolvi o meu trabalho, ganhei dinheiro com isso, pouco, porque o professor ganha pouco no nosso país, mas eu tive essa grande possibilidade de ter um grande laboratório de pesquisa ativo por esses 15 anos e eu entendi realmente de que forma as crianças compreendem, contextualizam, inferem, abstraem os assuntos que são trabalhados. E pude entender várias coisas que estão veladas ainda nesse processo escolar. Então eu comecei me especializando um pouco mais e larguei as escolas, embora não tenha largado a educação, e fui trabalhar com treinamentos empresariais. Com pequenas empresas, comecei a trabalhar depois com médias empresas, grandes empresas e cheguei a trabalhar também em multinacionais. E aí o que eu pude perceber? Que a maior dor, o maior calo dos empresários é que eles não têm a facilidade para empreender. E para que eles possam ter essa facilidade para empreender, eles precisam ter alicerces, eles precisam ter ter tido um trabalho anteriormente que deveria ter sido possibilitado lá na escola, lá quando pequeninos, no ensino fundamental, na educação infantil, enfim. E isso não aconteceu. Acontece que nós temos muitos empresários que acham que são empreendedores, mas não são. E por isso muitos deles patinam e não conseguem chegar ao objetivo desejado. Então, o que eu fiz? Eu casei essa dor, essa necessidade que eu percebi nos meus clientes, né, nos empresários por onde eu passei, nas empresas por onde eu passei, nas organizações, enfim. Peguei esse comportamento desses clientes, comecei a fazer a listagem, gente, por onde eu vou eu faço laboratório. Fiz também um laboratório de pesquisa, alinhavei os comportamentos necessários, os comportamentos que precisavam existir não existiam, os que existiam e que nasceram assim na força do cotidiano e que não foi ensinado na escola. E também fiz uma listagem, fiz um estudo sobre os comportamentos que poderiam ter sido trabalhados intensamente na escola e não foram. Então eu casei a minha experiência anterior como professora de ensino fundamental com a minha experiência em treinamentos e assessoria a empresários e a time de colaboradores, e aí eu criei realmente um programa para ativar o comportamento do educador. E eu estou falando aqui educador, pai, mãe, professor, cuidador, tio, avô, quem esteja com a criança, quem esteja à frente da educação da criança de um modo geral. Todo esse desenho tem dois pilares, tem dois autores como pilar, que é o Paulo Freire e o Albert Bandura. Paulo Freire, nosso recifense, já se foi, né?
tá tomando cafezinho com o Papai do Céu, e o Albert Bandura, que é um canadense maravilhoso, que ainda está vivo e que trabalha com a autoeficácia e que traz um suporte muito grande para esse trabalho que eu desenvolvi. A intenção desse vídeo, na verdade, é que você tenha clareza sobre o motivo pelo qual eu escolhi trabalhar com o desenvolvimento do potencial infantil, né? Mas trazendo luz a você, educador, ativando em você, educador, a possibilidade de processar e mediar junto à sua criança essa ativação do potencial dela, coisa que eu não vejo e não vi em muitos dos empresários por onde eu passei. E não são só empresários de pequeno porte, são empresários de variados portes. Esse programa, esse meu projeto nasceu justamente dessa grande intenção de você, educador, estimular no seu filho, no seu aluno, enfim, um sentimento mais autoeficaz, protagonista, autorresponsável, resiliente, para que a sua criança seja realmente feliz. Gostou desse vídeo? Aproveita para fazer um comentário aqui embaixo, indica para os amigos, compartilha e aperta no sininho aí para ativar as notificações.